É isso aí, gente. Vamos lá? Critérios de hermenêutica jurídica. Vem comigo, ó. Deixa eu sair da frente. Olha o que eu escrevi para você. Hermenêutica jurídica é a ciência, a arte da interpretação da linguagem jurídica. Então, hermenêutica é interpretação, tá? E aí é possível que você já tenha visto essas formas de interpretação que eu vou falar daqui a pouco lá no direito constitucional. Muitas vezes isso é estudado dentro de TGE, de Teoria Geral do Estado. Mas eu vou apenas aqui abordar alguns pontos importantes que eu não quero que você esqueça. Então, a hermenêutica é a ciência, a arte de interpretação da linguagem jurídica, serve para trazer os princípios e as regras que são as ferramentas do intérprete. A aplicação, a prática das regras hermenêuticas é chamada de exege. E não se deve confundir integração da lei com interpretação. Isso é importantíssimo. Integração com interpretação são institutos completamente diferentes. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Olha só. Na integração, não há lei. É uma hipótese de lacuna da lei. E aí, na integração, você tem que utilizar da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. ACP, ordem crescente de preferência. Na interpretação é diferente. Na interpretação há uma lei, mas é preciso encontrar o conceito dessa lei de forma mais precisa. Então, a teoria científica que trata da arte de interpretar as leis, descobrindo seu alcance e seu sentido, é justamente essa hermenêutica. Tá ok? Então, cuidado para que a banca não misture o conceito de integração com interpretação. Quem costuma fazer isso é a banca CESP. E aí, na lei de introdução, nós temos um artigo que trata sobre interpretação da lei, que é o artigo 5º, dizendo assim, ó: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, essa forma de interpretação que está aqui, ó, é a interpretação buscando a finalidade social e o bem comum. Essa forma de interpretação está aqui no artigo 5º da LINDE. Ah, de Clé, mas tem somente essa forma de interpretação? Eu lembro que eu vi várias formas. Pois é. Então, de acordo com a classificação da interpretação, nós temos várias espécies. Por exemplo, de acordo com a fonte ou com a origem, a interpretação pode ser autêntica, jurisprudencial, doutrinal ou doutrinária. A interpretação autêntica emana do próprio legislador. A jurisprudencial das reiteradas decisões judiciais e a doutrinária dos estudiosos da matéria do direito e das obras científicas. Então, de acordo com a fonte ou a origem, a interpretação pode ser autêntica, jurisprudencial ou doutrinal. E aí vem a interpretação também quanto ao meio ou ao elemento utilizado. Ela pode ser gramatical ou literal, buscando auxílio nas regras de gramática. Pode ser histórica, quando se investiga os antecedentes da norma. Pode ser lógica ou racional. É aquela que atende ao espírito da lei, procurando apurar o sentido e a finalidade da norma, a intenção do legislador, através de raciocínios lógicos. Né? Faz-se aí um desencadeamento de sequências lógicas. Temos também a teleológica ou sociológica, que é justamente essa que está na lei de introdução, no artigo 5º da LINDB. A interpretação teleológica ou sociológica. E ainda tem a sistemática. A sistemática
é bem clássica, pois ela entende que a lei não existe isoladamente, a lei está inserida dentro de um sistema. E aí, o direito deve ser visto como um todo, né? Comparando a norma com outras espécies legais. Então, essas 5 formas de interpretação são quanto ao meio ou elemento utilizado. Vou te dar um exemplo. Ó. Por que a lei de introdução ela estabelece, salvo disposição em contrário, um vacatio legis de 45 dias para a lei no país e de 3 meses para a lei quando ela é admitida no estrangeiro? Por que isso? Vamos entender, vamos interpretar isso? Veja que a lei de introdução é um decreto-lei 4657 de 1942, década de 40. Ou seja, não tinha internet, não tinha o meio de comunicação que existe hoje. Por isso que era dado um tempo maior para que a lei brasileira, quando aplicável no estrangeiro, fosse conhecida. Hoje, não haveria a necessidade de diferenciação desse prazo, mas, na época, havia e isso acabou ficando até os dias atuais. O que nós fizemos aqui? Uma interpretação histórica da lei de introdução. Beleza, gente? Tranquilo? Dando sequência, temos ainda outra forma de interpretação quanto aos resultados. A lei pode ser declarativa, quando a letra da lei corresponde exatamente ao que o legislador pensa. Pode ser extensiva, quando o legislador expõe menos do que pretendia dizer, então é necessário ampliar a aplicação da lei. E pode ser também restritiva, quando o legislador expõe na lei mais do que pretendia dizer, e aí se torna necessário restringir a aplicação da lei. Então, essas são as principais formas de interpretação, os principais critérios de hermenêutica jurídica. No próximo ponto aqui, ó, nós temos o item 9, tá, pessoal? Item 9 está aqui. Ele trata do Estatuto de Direito Internacional Privado. E aí, o que esse item 9 nos fala? Vem comigo, ó. Nós temos basicamente aqui do artigo 9º até o artigo 20, tá? Do artigo 9º até o artigo 20. E são regras relacionadas, como o próprio nome diz, ao direito internacional privado. Olha só, antes da Lei 13.655, que inseriu do artigo 21 até o 30, se eu não me engano, ou do 20 até o 30, essa parte aqui, do 7º ao 19, ela era cobrada muito pouco. De cada 10 questões da lei de introdução, 9 era do artigo 1º ao 6º, que foi o que a gente viu até agora, e uma era do artigo 9º ao 19, que é o que está nesse tópico 9. Tá? E agora? Agora nós tivemos o acréscimo dos artigos 20 ao 30. Então, o que eu posso falar para você? Atualmente, de cada 10 questões de concurso sobre lei de introdução, 8 são sobre essa parte inicial. Uma é sobre o Estatuto Internacional de Direito Privado e uma é sobre a novidade da Lei 13.655, que inseriu os artigos 20 ao 30. Ou seja, o grosso, o que mais cai em prova ainda é do artigo 1º ao 6º, com a parte doutrinária que nós acabamos de ver. Adclé, o que você vai fazer? Eu vou abordar alguns pontos mais importantes aqui dessa parte final do nosso material, mas a maior parte vai ser dever de casa. Eu vou apenas direcionar aqui o seu estudo. Tá bom? Então vem comigo. Ó. O que nós temos aqui? Primeira coisa, artigo 7º. Esse artigo 7º, ele
dentre essa parte do 7º ao 19, ele cai bastante, tá? A lei do país em que domiciliada a pessoa determina a regra sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então imagina uma pessoa que está domiciliada na Argentina e, por exemplo, que na Argentina a capacidade civil só fosse adquirida de forma plena aos 21 anos. O que ia acontecer? Essa pessoa, mesmo estando em viagem aqui no Brasil, se ela tivesse, por exemplo, 19 anos, ela seria considerada incapaz, pois deve valer a lei do país em que essa pessoa está domiciliada. Beleza, gente? Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimente e às formalidades da celebração. Então, mesmo que a pessoa tenha uma outra nacionalidade, se o casamento for realizado no Brasil, nós temos aqui a aplicação dos impedimentos de acordo com a lei brasileira. Imagina o seguinte, imagine que em um determinado país o pai possa casar com a filha. E aí, uma pessoa nasce nesse país, tem uma filha nesse país, mas eles resolvem vir ao Brasil e casar aqui no Brasil. Pode? Não. Porque no Brasil o pai não pode casar com a filha, mesmo a nacionalidade dessas pessoas sendo uma outra em algum país em que isso é admitido, no Brasil não pode. Então, seja qual for a nacionalidade no Brasil, o pai não pode casar com a filha, pois o casamento é realizado no Brasil, a ele se aplica os impedimentos dirimentes e as formalidades de celebração. Tá bom? Dando sequência, nós temos aqui um esqueminha, ó. E aí vem o parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, nós temos aqui uma hipótese para que estrangeiros casem, tá? Mesmo estando fora dos seus países. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, no caso dos nubentes terem um domicílio internacional, a lei do primeiro domicílio conjugal estabelecido após o casamento é que prevalecerá para os requisitos intrínsecos do ato nupcial e para as causas de sua nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Ou seja, o que a gente tem que saber aqui? Falou em nubentes com domicílio diverso, vale a lei do primeiro domicílio conjugal com relação aos casos de invalidade do matrimônio. Regime de bens também, ó. Legal ou convencional, obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio, e se o domicílio for diverso, novamente, ó, a do primeiro domicílio conjugal, onde eles vierem estabelecer o domicílio. O parágrafo 5º fala do estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro. Ele pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo 6º. Divórcio realizado no estrangeiro. Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, esse divórcio realizado no estrangeiro só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença,
salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. Então, esse prazo aqui de 1 ano, ó, eu já vi ser cobrado em prova. 1 ou 2 vezes, se eu não me engano. Muito pouco, mas já vi. Tá? Tem ainda aqui o parágrafo 7º, 8º. Enfim, pessoal. Artigo 8º. Fala sobre os bens. Inclusive, eu já mencionei o caput aqui. Ó. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Por isso que, com relação aos bens, a regra é a aplicação da lei onde eles estiverem situados. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Imagina uma pessoa viajando da Argentina, aí ela está de passagem pelo Brasil. Nesse caso, com relação aos bens móveis dessa pessoa, com relação ao carro, por exemplo, aplica-se a lei do país em que ela é domiciliada, que é a lei da Argentina. E também o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. O penhor, ele, em regra, representa uma garantia em que se entrega um bem móvel como garantia. E aí alguém vai ficar na posse desse bem móvel. Veja que este bem móvel vai ficar na posse de alguém em um determinado local. E aí, a lei do domicílio dessa pessoa que tiver a posse do bem dado como garantia é que vai regular o penhor. Então, eu esquematizei isso aqui, ó. Os bens, em regra, vale a lei onde eles estiverem situados. Os bens móveis trazidos ou transportados, vale a lei de onde o proprietário, está escrito errado aqui, depois você conserta, ó, proprietário for domiciliado. E, em se tratando de penhor, a lei do domicílio da pessoa com a posse. Beleza? Artigo 9º. Agora, ao invés de falar de bens, eu falo de obrigações, dizendo que, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, se uma obrigação for constituída no Brasil, aí sim aplica-se a lei brasileira. Tá bom? Sequência aqui, parágrafo 1º e 2º, nada demais. Em especial, o parágrafo 2º, esse merece um destaquezinho. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, se uma pessoa no Brasil faz uma proposta para uma outra pessoa no Chile, o contrato reputa-se constituído no Brasil, porque a proposta foi feita por um residente daqui. Então, este parágrafo 2º, ele volta e meia cai em prova também. E aqui está esquematizadinho para nós. Tá? Destaque para esse quadrinho aqui. Continuando, gente. Artigo 10 fala da sucessão por morte ou por ausência. Esta sucessão obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, falou em sucessão, tem que ver onde a pessoa que faleceu estava domiciliada. Nesse caso, a lei do país desse domicílio é que vai regir a sucessão. Agora, imagina a sucessão de bens de uma pessoa estrangeira, mas que ela tem um bem situado aqui no país. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa pessoa estrangeira tem algum herdeiro, seja cônjuge ou filho, brasileiro? Sim. Então, nesse caso, nós temos que ver qual é a lei mais favorável a esse herdeiro.
Se for a lei brasileira, utiliza-se a lei brasileira. Se for a lei do país do decujus, daquele que faleceu, utiliza-se a lei do país do decujus. Das duas, nós vamos ver a mais favorável. Beleza? Tranquilidade. Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Então, se o herdeiro está aqui no Brasil, a capacidade para ele ser herdeiro de alguém, para ele ser sucessor de alguém, é a lei do Brasil que vai abordar. Então, esse é o artigo 10, que trata aí da sucessão envolvendo bens e pessoas estrangeiras. Olha o nosso esqueminha aqui, ó. Mais uma vez, temos a regra e temos as exceções. Tá bom? Pessoal, artigo 11 fala das organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, que obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Nada demais aqui, não costuma cair em prova, então dever de casa para vocês. 12. A 12 é interessante. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. E se tiver alguma ação relativa a imóvel situado no Brasil, só a autoridade judiciária brasileira pode conhecer dessa ação. Isso é interessante. Ou seja, aplica-se a lei de onde está situado o imóvel. Tá bom? Nada demais no restante. Artigo 13, 14, 15. Nada demais. Só no 15 que tem um ponto interessante aqui, ó, que se dá na alínea E. Interessantíssimo esse ponto. Fala da execução no Brasil de uma sentença proferida no estrangeiro. É possível uma sentença proferida na Itália ser executada no Brasil? Sim, desde que ela cumpra todos esses requisitos aí. E aí, o que acontece? A emenda constitucional número 45 de 2004, se eu não me engano, ela alterou a competência para homologação da sentença estrangeira. Aqui, ó, na linha E, estava sendo citada pela lei de introdução que essa competência era do STF. Mas, no artigo 105, inciso 1º, a linha I, nós temos agora que essa competência é do STJ. Então, quem homologa sentença proferida no estrangeiro? O STJ e não o STF. Teve essa mudança aqui, ó, do STF para o STJ, e isso cai em prova, tá? Apesar da lei de introdução não ter sido alterada, isso cai em prova. Basicamente, nós temos aqui uma forma de revogação tácita. E aí tem os artigos 16, 17, 18 e 19, fechando essa parte aí da lei. Tudo dever de casa para você. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o nosso bloco, tá? E depois vou gravar essa parte relacionada ao item 10, que são as alterações efetuadas pela Lei 13.655 de 2018. Belezinha, gente? Olha só, faz exercício, pega as questões lá do final da aula e arrebenta, tá? Treina para você ver como que cai. Isso é importante. Lei de introdução é um assunto que cai muito em prova. Belezinha? Um abraço.